Lembrando que o canal Switch TV BR agora é parceiro da Centauro. Quer ter 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro? É só usar o cupom SWITCH10 e fazer a festa, tá? E aí, cara, a última notícia aí que eu separei, pra gente já encerrar o programa mais curtinho hoje, tá, gente? Programa mais curto. Falar sobre a surpreendente aposentadoria do Malcolm Brogdon, né, velho? Malcolm Brogdon que recentemente, né, foi anunciado como contratação do Knicks, resolveu se aposentar. Informação do Charania, Malcolm Brogdon, de apenas 32 anos, decidiu encerrar a sua carreira no basquete. Brogdon, que foi o melhor sexto homem da liga em 23, foi novato do ano, né, no seu ano de calouro, teve boas passagens para o Milwaukee, boas passagens por Boston, por Indiana, resolveu se aposentar. Aparentemente, ele se cansou, né, do processo de, né, recuperação de lesões. Infelizmente, nos últimos anos, o Brogdon lidou com muitas lesões. E ele cansou. Eu entendo ele. É algo que a gente já viu acontecendo algumas vezes, não só na NBA, mas nos esportes em geral. Eu me lembro muito do Andrew Luck, né, o Andrew Luck, que, né, foi um quarterback de destaque na NFL, ele também se machucava muito e chegou uma hora que ele decidiu parar. Mesmo muito jovem, o Andrew Luck se aposentou. E aí você pode puxar outros exemplos. Na própria NBA a gente tem alguns exemplos, né, de caras que se aposentaram bem mais cedo do que deveriam. De cabeça assim, ó, eu vou lembrar do Brandon Roy, que se aposentou antes dos 30, um cara que chegou com potencial absurdo, né, foi All-Star, jogando lá no Blazers, um cara que chegou a ser muito elogiado pelo Kobe. Acabou que ele sofreu também muito com lesões. Ele acabou tendo um problema sério no joelho, né? Uma doença... Acho que era uma doença autoimune. Posso estar enganado, mas acho que ele teve uma doença autoimune ali no joelho. Autoimune não, degenerativa, perdão. Uma doença degenerativa ali no joelho, que não deixava o joelho dele ficar bom. Acho que corroía a cartilagem. E aí ele acabou se aposentando antes dos 30. Acho que foi com uns 28, 29 anos que ele se aposentou. Um cara que teve um auge muito bom na NBA. Jogou muito, mas acabou se aposentando cedo por conta de lesão. Eu lembro do Chris Bosh também, né? O Chris Bosh foi um caso mais sério, né? O Chris Bosh, ele se aposentou por conta de um problema, né, no sangue, né? Teve problema de coagulação no sangue, um problema seríssimo. Se aposentou muito mais cedo, ele se aposentou com 32 anos, o Chris Bosh. Tava jogando muito lá em Miami, mas infelizmente ele teve que se aposentar. Acabou que ele foi introduzido no Hall da Fama também. O Brandon Roy acabou não indo pro Hall da Fama. Nem merecia, tá? Nem merecia, né? Mas com certeza ele tinha potencial pra isso. O Chris Bosh pelo menos atingiu o potencial dele máximo antes de se aposentar. Pelo menos ele não se aposentou com aquela sensação de, putz, eu poderia ter feito mais. Ele poderia ter jogado mais, mas o que o Chris Bosh fez durante a carreira dele já foi suficiente pra colocá-lo entre os maiores da história da liga. Um cara que ele e o Nowitzki foram muito responsáveis por essa evolução que a gente teve na posição de ala pivô. Esses alas pivôs arremessadores, espaçadores de quadra, tudo começou com os dois, né? Tudo começou com os dois. Então, o Chris Bosh ele teve uma importância gigante no basquete, mas infelizmente a carreira dele foi encurtada por conta desse problema de coagulação no sangue. Então, foi outro que se aposentou mais cedo. O Gilbert Arenas também se aposentou cedo pra caramba. O Arenas, além de problema de lesão, ele teve aquele problema com armas, né? Que ele foi suspenso por um ano, né, da liga por conta de um tiroteio que rolou e ele tava envolvido num tiroteio. E acabou que depois que ele voltou da suspensão, ele, né, nunca mais foi o mesmo e se aposentou cedão. Se aposentou, acho que com 30 anos. E o Arenas era um puta jogador. No Golden State, no Wizards, ele jogou pra caralho. Mas outro que teve a carreira encurtada. Greg Oden também se aposentou cedo por conta de lesão. Larry Sanders se aposentou super cedo por conta de depressão, né? O Larry Sanders teve muitos problemas de saúde mental. Enfim. E infelizmente o Malcolm Brogdon se junta a essa lista de caras que se aposentaram bem mais cedo do que deveriam. É claro, o Brogdon não tinha o mesmo potencial do Brandon Roy, por exemplo. Mas era um cara que ainda poderia render bastante na NBA. Sempre foi um jogador bom, mas realmente se machucou muito nos últimos anos. E é aquilo, né? Nem todo mundo aguenta ficar nessa de machucar, meses de recuperação, voltar a se machucar de novo. É um processo muito desgastante, tanto fisicamente como mentalmente. Então, eu entendo o Brogdon cansar. É uma pena, é um jogador que poderia ter
poderia ajudar bastante o Knicks nessa temporada, mas não deu, né? Vai se aposentar. Uma carreira bonita, uma carreira de... Acho que ele ficou o quê? 9 anos na liga? Deixa eu ver aqui o Malcolm Brogdon. O Malcolm Brogdon, ele... foram 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8... 9 temporadas na NBA. Passagens, como eu falei, né? Boas passagens em Milwaukee, boa passagem no Pacers, boa passagem no Celtics. Felizmente, né? Mas se aposenta aí com 2 prêmios individuais, várias idas aos playoffs. Uma boa carreira na NBA teve o Malcolm Brogdon.